Eu vou começar essa aula, a Beauty Class de hoje, a terceira Beauty Class, com uma pergunta. Essa aqui, ó. Quando você vê formatos de rosto dessa forma, é fácil identificar, certo? Em desenho, é muito tranquilo de você conseguir identificar o que é oval, o que é retangular, o que é quadrado, né? Mas e assim, com a pessoa concreta na sua frente? É a mesma coisa? É fácil igual ou não? As coisas mudam um pouco, né? Eu te entendo perfeitamente, porque eu sei que as coisas na hora do atendimento, na hora do vamos ver mesmo, as coisas são muito difíceis para fazer essa identificação. Até porque existem formatos diferentes, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então é por isso que eu quis trazer aqui para vocês hoje essa Beauty Class com esse tema, sobre formatos de rosto e o porquê que eu não faço formato de rosto. Eu quero mostrar para vocês o motivo de eu não fazer mais o uso dessa técnica de definir formatos de rostos das suas clientes. Então eu não trabalho mais com formatos de rosto já tem um tempo. E eu quero trazer para vocês esse conteúdo do porquê eu não trabalho mais com esse formato de rosto, tá bom? Então assim, apesar de ter passado o tempo, apesar desses 10 anos, né, desses mais de 10 anos atuando como maquiadora profissional, assim, de verdade eu consegui, com o tempo, com a prática, desenvolver o meu olhar para quê? Para ver melhor as linhas, para ver melhor as formas e identificar formatos de rosto. Porém, algo sempre me intrigava, sabe? Alguma coisa sempre assim me intrigava, porque na verdade é impossível encaixar numa caixa formatos de rosto, sabe? Nós não temos somente aqueles formatos de rosto que a gente prevê, né, em formas geométricas, vamos dizer assim. A maioria das pessoas, a gente consegue observar formatos mistos. O meu mesmo eu sempre tive dificuldade de identificar o meu, porque o meu é uma mistura. Então, esses formatos mistos, eles estão muito presentes, principalmente aqui no Brasil, na nossa etnia. Então, a gente consegue perceber esses formatos de forma muito mista. Então, assim, às vezes a testa é mais quadrada. Tenho até aqui alguns exemplos, por exemplo, ó, de rosto mais pertinho, com a pessoa concreta na nossa frente, tá vendo? Existem formatos, às vezes, até mistos. Então, às vezes, a testa é mais arredondada, mas o queixo ele é mais anguloso, ele tem mais ângulos, ou seja, ele tem mais pontas, é mais quadrado. Entende? Então, isso é um pouco confuso, principalmente quando se fala de maquiagem iniciante. E o meu público maior é maquiadoras iniciantes, né? Então, eu quero trazer para vocês algo que, para mim, faz sentido e que eu espero que te ajude também a se libertar um pouco dessa questão de ficar, às vezes até maluca como eu ficava, de não conseguir identificar tão facilmente um formato de rosto, tá? Então, isso traz muita confusão e o que eu vou trazer aqui para você hoje traz, na verdade, liberdade e não confusão. De fato, vai fazer com que você entenda o que é uma maquiagem de fato visagista, né? Como que a gente consegue analisar. Então, assim, a nossa visão, ela foi feita para tridimensionalidade. Nossa visão, ela foi feita para tridimensionalidade. Formatos de rosto, assim, quadrado, oval e tudo mais, na verdade, são bidimensionais. Por isso que o nosso cérebro, ele tem uma certa dificuldade de identificar facilmente que um formato de rosto é quadrado, ou que um formato de rosto é retangular, ou que um formato de rosto ele é arredondado, oval. Porque o nosso olhar, ele foi feito, né? A nossa visão ela foi feita para tridimensionalidade. E quando a gente vê um rosto que é tridimensional, é difícil para o olhar conseguir observar algo que é bidimensional, tá? Então, essa é uma premissa que você precisa entender, ok? Partindo aqui pro próximo, já seguindo aqui o baile do nosso tema, né? Então, aqui a gente vai falar sobre as etapas da visão. Então, nessas etapas da visão, a gente entra pelos... o que a gente vê entra pelos olhos, mas é o cérebro que capta.
entra pelos olhos, mas o cérebro é que capta, é ele que interpreta. Então, existe uma parte do nosso cérebro que reconhece rostos faciais. Olha que interessante. Então, essa parte que reconhece rostos faciais é chamada de área fusiforme facial. Ela é especializada na percepção dos rostos, tá? Então, isso é uma coisa importante de você entender. Então, todo o sistema visual, tá, do nosso organismo, o sistema visual, ele tá ali para identificação, reconhecimento de faces e a beleza que ela possui. Olha que interessante. O sistema visual, ele está relacionado diretamente com a beleza. E como que se identifica isso? Através do rastreamento ocular. Através do rastreamento ocular, a gente consegue observar essa identificação, reconhecimento e a beleza, ou seja, o tanto que aquele objeto que está sendo visto retém a atenção da pessoa que está vendo. Então, o que é esse rastreamento ocular? É contabilizar o interesse visual a partir do tempo de visualização sobre alguma imagem. Os padrões de movimentos em relação a diferentes parâmetros. Entre outras medidas, foi atestado que rostos mais bonitos, as pessoas ficam olhando por mais tempo. Então, aquilo que eu falei no início. O nosso olhar capta e o nosso cérebro, ele entende, ele contabiliza e ele entende aquilo que é mais belo, ele prende mais a atenção dele por mais tempo. Então, o rastreamento ocular é justamente contabilizar esse interesse visual a partir do tempo. Então, foi feito um estudo e eu quero trazer para vocês aqui o resultado desse estudo. São dois grupos, o grupo de cima e o grupo de baixo, tá? O grupo de cima são pessoas leigas, aliás, são profissionais da área da beleza, tá? São profissionais da área da beleza. Tanto maquiagem quanto cabelo, enfim, são profissionais. A coluna de baixo são de leigos, amadores, que não tem nada a ver, não tem essa profissão, a sua profissão não é relacionada à beleza. Observe o seguinte, que na linha de cima, no rosto, nos 4 rostos de cima, tá vendo esses pontos que estão sendo distribuídos? É aonde o olhar reteve a atenção, o olhar dos especialistas da área da beleza. Tá? Então, foi mostrado essa imagem para eles e olha o que eles olham. Principalmente os elementos centrais. O que são os elementos centrais? Olhos, nariz, boca, né? Mas também amplia para essa região do cabelo e do contorno facial, tá? Agora, o de baixo já são leigos, amadores, eles não são especialistas em beleza. Observe o que eles olham. Só os elementos centrais. O contorno do rosto é pouco visto, tá? O contorno do rosto é pouco visto. Então, o que a gente consegue perceber? Que para as pessoas de modo geral, o contorno do rosto não é tão importante assim. Percebe? O contorno do rosto não é tão importante assim. Os elementos centrais do rosto são mais importantes para a percepção humana. Então, eu ouso dizer, até coloquei aí, eu ouso dizer que isso acontece principalmente na análise de rostos femininos. Tá? Nessa análise de rostos femininos, é muito importante essa harmonia dos elementos centrais. Quanto mais harmonia, mais beleza. Quanto mais beleza, mais retenção de tempo do olhar. Então, que é aquele rastreamento ocular que fala sobre o tempo. Então, o quanto que há beleza naquilo. Então, quanto mais belo, mais o olhar mantém e permanece ali, tá? Então, a gente percebendo que esses elementos centrais são mais importantes do que a análise do contorno do rosto, a gente percebe que o seguinte, essa análise que a gente faz, ela é importante. Eu vou falar com vocês aqui, eu faço análise do contorno facial. Eu faço análise para ver os ângulos, eu faço análise para ver o tamanho da face, tanto do rosto quanto a altura, enfim, isso tudo eu faço análise. Ela é importante. Mas para maquiagem, eu tô falando aqui, ó, papo para maquiadoras, ok? Maquiadora, se tiver alguma maquiadora aí online, me dá um oi, me fala se você tá gostando desse tema, se é uma coisa que tá te interessando, de onde que você é, se você já é maquiadora, se é maquiadora iniciante, se não é iniciante, se já é experiente, me conta aqui nos comentários, no chat, que eu quero saber, tá? Então,
Uma conversa aqui bem franca entre maquiadoras é o seguinte: essa análise ela é importante, mas não tão importante quanto a análise dos elementos centrais. Os elementos centrais são ainda mais importantes pra gente. E para mudar o formato de rosto de alguém, que seria uma maquiagem transformadora. Eu, por exemplo, trabalho com atendimento social, que é uma maquiagem embelezadora, que não transforma muito o rosto da pessoa. Se a pessoa ela quiser uma mudança mais drástica, eu sempre aconselho para que ela faça o penteado adequado de acordo com o resultado que ela quer no final. Eu tô até colocando aqui para vocês um exemplo de uma pessoa com o cabelo todo preso e outra pessoa com um topete. A mesma maquiagem, a mesma modelo. Vocês conseguem perceber que o que mais afinou não foi a maquiagem, mas sim o cabelo? Ontem mesmo eu maquiei uma cliente. Ontem não, né? Hoje é terça, sábado. Sábado eu maquiei uma cliente e ela falou comigo assim: Gi, eu quero que você afine o meu rosto, porque o meu rosto ele é muito cheio, eu não gosto. Falei, beleza, vamos afinar. Então eu fiz o contorno adequado para ela na diagonal, afinando o rosto dela. Porém, ela tava com o cabelo todo para trás. Aí eu falei com ela, olha, testa fazer isso aqui, ó. Aí eu mostrei para ela fazendo isso aqui que eu tô fazendo aqui, ó, que no meu rosto, olha como que ele fica mais redondo. Mas quando eu faço o contorno no rosto com o meu cabelo, ele afina mais. Eu mostrei pra ela. Ela tá assim, nossa, é verdade, afinou mais, né? Eu falei, afina. Então, ela ficou super feliz com o resultado do cabelo. Claro que a maquiagem ajudou, fez aquele contorno bonito. Mas em relação ao contorno facial, eu quero que vocês entendam que o cabelo é mais importante do que a própria maquiagem. E aqui a gente consegue ver claramente esses exemplos. Olha, aqui embaixo a Selena Gomez, a Demi Lovato e a Angelina. Então, a Angelina Jolie, falei Angelina como se fosse minha amiga, né? Então, eu acredito aqui que a maquiagem, ela fica em segundo plano quando se fala de contorno facial, tá? Mais importante são os acabamentos do cabelo. Olha, onde a Selena ficou com o rosto mais cheinho? Com o cabelo solto, fazendo linhas retas aqui na lateral, com ele todo preso. A Demi Lovato a mesma coisa. Olha o rosto dela com o cabelo todo preso ou fazendo um contorno facial. A Angelina Jolie a mesma coisa. Se a ideia da Angelina fosse esconder esse maxilar dela, que é mais evidente, qual que seria o penteado mais adequado? Um cabelo solto ou um cabelo preso, que mostre bem esse maxilar, essa mandíbula? Entende o que eu quero dizer? Então, eu acho mais interessante o penteado quando se fala de contornos faciais. Então, assim, pra gente poder entender aqui agora, então, por que eu não trabalho com formato de rosto, é que, primeiro, o olhar não é a primeira prioridade dele quando ele busca a beleza, não é o formato de rosto, o contorno do rosto, tá? E segundo, o formato de rosto, eles são esses contornos faciais, eles são muito mistos. E às vezes é muito difícil de se identificar. Então, a análise de proporção é a chave que vai te abrir as portas do visagismo. Ele é a chave que vai abrir as portas do visagismo para você, que você vai conseguir de fato conseguir trabalhar. Através da análise de proporção, você não vai ficar mais refém de definir se o rosto é quadrado, redondo, triângulo, invertido e sei mais lá o quê. Com a análise de medidas, simples medidas, você só precisa ter um paquímetro, você consegue fazer uma maquiagem extremamente visagista, muito mais do que você só saber contorno. Porque quando você coloca em caixinhas, o contorno facial de rosto quadrado é um só, mas os rostos eles são diferentes. Então, quando você faz a análise de proporção, fica muito mais livre, sabe? Muito mais fácil, muito mais tranquilo de você fazer a análise parte por parte. Parte por parte. São diversas partes que nós fazemos a análise de proporção. E eu quero mostrar aqui para vocês como que eu faço uma das análises, que aqui eu não vou ter tempo de fazer todas elas, mas se você quiser hoje mesmo já saber como que funciona tudo isso, é só você entrar
na escola Beleza Negócio, que é o meu curso online, onde eu explico tudo isso aqui para vocês de forma mais profunda. Mas eu quero nessa aula gratuita aqui mostrar para vocês uma das regras que eu uso para fazer a análise de proporção facial nas minhas clientes, tá? Então, um dos exemplos é a análise de regra dos terços, tá? É a análise de regra dos terços. Como que funciona essa análise da regra dos terços? Quando fala de regra dos terços, é desses 3 terços aqui, ó. 1, 2 e 3. Para a gente conseguir fazer a análise da regra dos terços é o seguinte: essas 3 partes aqui, elas precisam, espera-se que elas sejam iguais, tá? Mas nem sempre é assim, a gente sabe que rostos são diferentes, né? Existe sim, através da proporção áurea, que é até inclusive aqui, ó, que eu coloquei a imagem para vocês, esse desenho é da proporção áurea. E a proporção áurea é a base para as proporções da análise de proporção, tá? Através de um estudo da proporção áurea, nós conseguimos fazer a análise, nós temos uma base de análise de proporções faciais. Então, vamos fazer uma simulação aqui, tá? Você pegou a sua cliente, você pegou o rosto da sua cliente e você viu que o rosto dela tem 18 centímetros, tá? A altura dele é 18 centímetros. Então, qual que é a medida esperada desses terços? É 18 dividido por 3, que é 6, certo? 18 dividido por 3, que é 6. Mas a medida real da sua cliente, que vamos chamá-la de Joana, a medida real da Joana é diferente de 6. A medida dela é 7 de testa, 4,5 no terço médio, né? Terço superior, 7 centímetros. Terço médio, 4,5 centímetros. E terço inferior, 6,5. Tá, e aí, o que eu faço com essas medidas? A gente entende que o terço superior é maior do que a medida esperada. Qual que é a medida esperada? 6. Se ele tem 7, significa que esse terço, ele é maior, ou seja, é mais alta, a testa é mais alta, tá? O terço médio, já em contrapartida, ele é menor, porque qual é a medida esperada? 6. E qual que é a medida dele? 4,5. Então, a gente percebe que ele é menor. E com o terço inferior, a gente percebe que ele é um pouquinho maior. Não é tão diferente quanto o terço superior é maior e o terço médio é menor, mas ele é um pouquinho maior do que o padrão, que é 6, que é o proporcional, que é 6. O que eu faço com essas informações? A partir dessas informações, eu consigo fazer perfeitamente um contorno facial dela de testa, nariz e queixo. Aqui eu consigo saber. Com o contorno superior, com o terço superior maior, eu sei que eu posso fazer um contorno aqui maior, entende? Eu sei que eu posso fazer um contorno aqui maior, mais ou menos, para aproximar do contorno esperado, que é 6 centímetros. Então, eu posso fazer aqui um contorno de 1 centímetro, mas eu posso até fazer mais um pouquinho para dar o efeito maior. Isso você não precisa se preocupar, não, com qual o tamanho do contorno, tá? Não precisa se preocupar. Mas você sabe que você consegue fazer um contorno aqui maior, você não precisa deixar aqui muito livre, como se fosse o contrário, se a testa fosse muito pequenininha, a gente deixaria aqui mais livre, mais suave, tá? Então, a gente pode fazer um contorno maior nessa região. Se o terço médio é menor, eu vou fazer um contorno na lateral fazendo um V fechado e aqui em cima eu vou aplicar o corretivo iluminador. Eu vou aplicar o corretivo iluminador nessa região para alongar o nariz dela, porque o terço dela é menor do que o esperado. Então, eu preciso alongar numa ilusão de ótica. E o terço inferior, por ser maior, eu também posso esfumar aqui um pouquinho o contorno no queixo, porque eu sei que ele não é pequenininho. Porque tem alguns queixos que são tão pequenininhos que se diminuir, vai ficar com um aspecto menor ainda e não fica legal. Então, eu sei que com as medidas, eu tenho certeza de que o queixo dela é um pouco menor, tá? Tem outras análises que a gente pode fazer para ficar ainda mais claro, para ficar ainda mais definido tudo isso, que aí a gente faz a análise do rosto aqui, da lateral do rosto, a gente faz a análise da testa, da mandíbula, a gente faz da largura do rosto, nós fazemos e dos elementos faciais, que são essenciais, dos elementos centrais, perdão. Esses elementos centrais que são
essenciais. Então, a gente olha a largura do olho, a gente olha a largura da distância entre os olhos, da aba do nariz, até da posição da boca, se ela é mais alta, se ela é mais baixa. Tudo isso a gente consegue analisar para conseguir fazer a maquiagem áurea, para conseguir fazer a maquiagem ideal, tá? Então, essa é uma regra que eu queria passar para vocês, que é essa regra aqui dos terços. Eu já queria ensinar hoje para que isso já faça diferença agora mesmo. Na próxima maquiagem que você fizer, você já consegue fazer essa análise, mas se você quiser se aprofundar e conhecer mais profundamente todo esse universo do visagismo, da maquiagem aura, que é a maquiagem que eu trabalho, você pode fazer sua inscrição agora mesmo na Escola Beleza Negócio, que é o meu curso online. O link tá aqui embaixo na descrição da bio e você tem acesso imediato a todo esse conhecimento. Se você tá entrando de paraquedas aqui nesse vídeo, eu peço desculpa que eu não me apresentei antes. Meu nome é Gisele Carvalho, eu sou maquiadora profissional há mais de 10 anos. Eu dou essa aula gratuita aqui no YouTube todas as terças-feiras, às 20h30. E quero te convidar a fazer parte do time de alunas da Escola Beleza Negócio para você estar mais profundamente entendendo sobre todo o universo da maquiagem, que de fato você pode aprender a viver da maquiagem, né? Eu falo que eu guio mulheres que querem se transformar em maquiadoras e que querem viver da maquiagem, sabe? Que não querem fazer da maquiagem só um hobby, querem fazer da maquiagem o seu trabalho, ter a sua liberdade financeira, sua liberdade de tempo, que isso faz toda a diferença. A maquiagem fez a diferença na minha vida e eu espero que possa fazer a diferença na sua também, tá bom? Um grande beijo para você, espero que essa aula tenha te ajudado e eu te espero na próxima terça-feira, às 20h30, se eu não tiver antes, lá dentro da plataforma do Beleza Negócio, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau!